Durante a COP30, uma escultura presenteada pela China ao Brasil, chamada Espírito Guardião Dragão Onça, gerou forte reação entre líderes evangélicos. Para os religiosos que chegaram a repreender a obra de arte, seria um sinal de fim dos tempos e, claro, que foram ignorados. Errado não tá. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Dai, vamos lá, conta pra gente. Os líderes religiosos não gostaram da escultura, falaram de fim dos tempos e foram ignorados. Eles têm um ponto que eles estão certos. A gente está sim se aproximando dos fins dos tempos se a COP não trouxer bons resultados. Só que os fins dos tempos vai ser causado pelo capitalismo, não pela estátua. Pois é, Sofia, você imagina que uma estátua estava causando aí desconforto para os religiosos. E a gente está falando de religiosos que seguem, né, o cristianismo, são os cristãos, inclusive alguns ligados a igrejas como a Universal, assembleianos. Mas é importante que a gente compreenda, Sofia, que tem um olhar muito preconceituoso sobre as culturas que não são muitas vezes aquelas que você conhece. Eu estou seguindo uma linha, e não, isso não quer dizer que eu estou eximindo ninguém de responsabilidade, mas eu estou seguindo a linha de desconhecimento. E eu vou te pedir para trazer primeiro o vídeo, né, que gerou grande repercussão, que é de uma senhora, a gente ouve a voz de uma senhora repreendendo aquela frase do "tá repreendido em nome de Jesus Cristo", sabe? Aquela pregação que é bem pentecostal. Ela faz isso com a escultura. Gente, a escultura, sabe uma coisa, tá? De belíssima a escultura, que foi um presente chinês, ou seja, é uma obra Mais de razão arte para eles doada ficarem por um outro putos. país. Exatamente, é comunista, né? É uma obra de arte doada por um outro país em respeito à cultura local e à cultura daquele país. E aí é um dragão onça, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Mas olha o que essa moça fala, Sophie, por favor. Meu Senhor Jesus Cristo, isso é o demônio! Sangue de Jesus tem poder, Senhor. Onde a gente pode chegar nessa vida? Eu tô passada! Como esse, Sophie, Gente, tiveram outras vidas. eu vou dizer pra vocês que eu fui de. Meu Deus, eu não acredito que estou ouvindo isso a dar risada, porque, meu Deus do céu. Eu achei engraçado, Não admito. é? Ah, eu tô passada, parece o demônio. É, Tem mais Sophie, vídeos, né? algumas pessoas, né, tem outras pessoas que falaram também, mas a gente não vai trazer os vídeos preconceituosos, Não? não se Ah, preocupe. beleza. Esse vídeo aí é para a gente, não pode mostrar, esse vídeo aí é para a gente ver a beleza dessa estátua. Olha como a estátua é belíssima. Pode ser sem áudio, Sophie. Essa aí é a escultura Espírito Guardião Dragão Onça, do artista Hung Jian. E essa escultura aí de um dragão com chifres e o formato de onça abraçado com o globo representa a ideia do artista para a união de um símbolo da China, um símbolo chinês, que é o dragão, com a força da onça, e a ideia é que essa estátua represente a natureza, o instinto de proteção das florestas e das áreas tradicionais. E é isso, né? O artista teve todo um cuidado de entender o bioma local. A Prefeitura de Belém, inclusive, utilizou isso em nota, disse que a escultura une dois símbolos de grande força, o dragão, e elemento tradicional da cultura chinesa, e a onça pintada, o ícone da biodiversidade amazônica. A China cede, né, envia essa obra, essa escultura para a COP30, e a resposta de um grupo é essa aí, a resposta preconceituosa. Inclusive, Sofia, e aí gente, se vocês acham que esse vídeo foi um pontual de tudo mais, a matéria do Terra, vou te pedir para colocar na tela, por favor, Sofia, traz que a reportagem entrou em contato com o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, aguarda o retorno. Por quê? Porque a CONIC
e outras entidades aí estariam, né, seus membros estariam repudiando essa estátua, inclusive com pedidos nas redes sociais, pedidos que essa estátua fosse retirada. Eles pediram para retirar esse símbolo, gente, do local. A estátua, após a utilização, né, nesse período aí na COP30, ela continua no Brasil e agora o plano de Belém é instalar a escultura, uma escultura aberta, né, uma instalação aberta, que será posta agora em qualquer área pública da capital paraense. E o dragão onça foi, mais uma vez, concebido com uma ideia de guardião da floresta tropical, e é uma ideia de proteção, não é um demônio. E várias outras matérias precisaram ser feitas posteriormente, Sophie, para falar sobre essa escultura. Tem um apóstolo, Estevão Hernandes, da Igreja Renascer, que comentou no Instagram, por exemplo, sobre o título Sinais do Fim dos Tempos, que a escultura foi divulgada como símbolo de cooperação, mas o uso do dragão com chifres é um símbolo bíblico de engano e poder contrário a Deus, e levanta alerta. Eu juro para vocês que um apóstolo publicou isso. A postagem prossegue afirmando que, ao ser, entre aspas, ao ser unido à força símbolo do Brasil, a obra sugere uma aliança que pode representar a fusão da identidade nacional com valores que não refletem a nossa tradição cristã. E aí eu volto a falar, Sofia, eu acho que é importante. Eu vou só trazer o que o pastor Wagner Malaguês Santos, que também está na matéria do Terra, produziu, ele também reproduziu a publicação da escultura em redes sociais com a frase: "O mundo está vendo o dragão surgir como futuro e único governo enquanto o Ocidente dorme. Desperta a igreja." Essa é uma postagem com mais de 12 mil curtidas, e algumas pessoas falam de apocalipse, falam de besta. Eu vou continuar afirmando que o mínimo que isso pode representar é intolerância e preconceito, mas muitas vezes proveniente do desconhecimento. É a não aceitação de que a cultura ela pode se unir, que a arte, inclusive, ela transcende o processo cultural, e as pessoas querem acreditar que a religião precisa estar inserida em absolutamente tudo. São as mesmas pessoas, por exemplo, que aí eu não estou dizendo que são essas pessoas citadas na matéria, que falaram sobre as publicações, mas são as mesmas pessoas que querem praças com nomes bíblicos, que querem fazer esculturas bíblicas, mas que não aceitam uma praça com nome de orixá. Ou é a mesma pessoa que, por algum acaso, entra no batalhão, vira policial militar, e quando sua filha faz um desenho voltado para ensino de uma religião, para ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, que aí faz um desenho de orixá, essa pessoa acha que é religião e manda a polícia lá para intimidar professores. Essa é a linha de preconceito que a gente não pode aceitar. A gente precisa cobrar respeito. Mais uma vez, o governo federal não respondeu aos evangélicos, ainda bem, mas o governo local sim, e a resposta é essa: a estátua vai ser instalada em outro local, e é o mínimo, né? Pelo amor de Deus, Sofia. É difícil, né, Day? É como você falou, uma questão de ignorância, porque o dragão é uma figura que é reverenciada na China, é uma figura de sabedoria, é uma figura de proteção, não é... e os dragões chineses, eles têm chifres, sabe? Isso a gente pensa em dragão, a gente pensa no dragão europeu, né? Que é aquele lagarto com asas que gospe fogo. Mas na China, os dragões são normalmente associados à água e não ao fogo, principalmente aos rios. E eles são aquelas figuras com um corpo meio de serpente, só que, né, longo e meio de serpente, só que com as 4 patas e os chifres. E são figuras bondosas, não sábias e bondosas, não terríveis como na Europa. Então você pensa dragão, chifre, etc. A pessoa não é capaz de sair do seu referencial, do referencial colonial ocidental, né? De colônia do Ocidente, como é a América Latina, e automaticamente já associa: ai meu Deus, demônio, demônio. E se você for pegar e olhar
a origem da figura do demônio no cristianismo, a ideia que a gente tem do diabo como pata com as pernas de cabra, com os chifres, com o tridente, etc., é basicamente uma mistura de divindades de todas as outras religiões, sabe? Você pega o fauno para pegar as patas de cabra, os chifres de Baal e o tridente de Poseidon e voilá, você tem o diabo. Que engraçado que o cristianismo, desde meio que sempre, tá pegando as divindades das religiões que não são das outras religiões e transformando em demônios, né? Então a gente basicamente tá... Gente, é só você pegar, eu falei de Baal, Baal tá na Bíblia. Baal tá no Velho Testamento, aparece várias vezes no Velho Testamento. Já desde o Velho Testamento, transformando divindades dos outros, divindades dos babilônicos, no caso, em demônios. Então é basicamente uma tradição milenar do cristianismo, Dai. Olha só, o cristianismo está há alguns milênios pegando qualquer divindade de outras as culturas e transformando em demônio. Os caras não aprendem. Sofia. É incrível. Não aprendem. Sofia, se você me permite, você está falando de forma muito aprofundada sobre os dragões. Eu vou te dizer uma coisa assim muito mínima, é uma galera que nunca assistiu Mulan, nem Kung Fu Panda, né? Porque só isso já faria com que eles entendessem que os dragões chineses possuem chifres. Enfim, Sofia. É muito ridículo. Desculpa, a gente entrou em mitologia. Eu nem comecei a falar dos dragões japoneses, que são diferentes dos chineses. Enfim, ficamos por aqui, daí. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.